Olá de volta! Nesse quinto segmento da semana 4, nós vamos falar sobre um outro método para cálculo de derivadas numéricas, né? Esse é um método conhecido como derivadas centrais, né? Por oposição, talvez, ao que agora a gente vai começar a chamar de derivada lateral, que foi o que a gente viu nos primeiros vídeos, né? Então, qual é a ideia do método da derivada central? A derivada central ela vai fazer uma aproximação, certo? df, eu vou botar um Czinho aqui embaixo, xh, como sendo f de x mais h, menos f de x menos h, sobre 2. E acho que o mais importante para a gente entender essa fórmula é fazer um gráfico de uma função. Então, vou pegar uma função aqui, mais ou menos qualquer, certo? Quando a gente faz a derivada lateral, né, que eu vou chamar aqui dfl em xh, que era f de x mais h, menos f de x sobre h, que é 2h, né? A gente pegava o x, ia h para frente, e usava essa secante como uma aproximação, certo? A gente não falou explicitamente disso, porque a gente meio que já tinha a fórmula da derivada. O que a gente está fazendo aqui é que, além do x mais h, a gente vai pegar o x menos h, pegar esse outro ponto e usar uma secante um pouco diferente para fazer a conta, certo? Então, pode parecer estranho, e nesse ponto que eu desenhei parece que elas são muito parecidas, mas só para dar um exemplo talvez bem mais enfático do que está acontecendo, se você pegar esse ponto aqui, talvez eu chamar ele de y, e fizesse o y mais h, você vai fazer uma secante que está subindo. E ela está subindo mais rápido, porque essa curva está inclinando para cima. Enquanto se você pegar e fizer aqui, você vai fazer uma secante que está mais inclinadinha, certo? Esse é o y menos h, e aqui está o y mais h. E talvez tenha mais chance de estar perto da tangente de verdade da função, certo? Então, esse método, né, das derivadas centrais, ele tem duas coisas que são muito importantes também nesse curso, né? Então, a primeira é a ideia de simetria, certo? Em vez de você calcular a derivada pela lateral, você vai fazer uma coisa simétrica, porque, de certa forma, né, a derivada não depende se o h era positivo ou negativo. A gente sempre acaba escolhendo o h positivo. A gente até poderia achar o h negativo, mas de qualquer forma, certo? Essa fórmula aqui, ela privilegia um lado, enquanto que essa fórmula aqui é simétrica. E sendo simétrica, talvez ela seja melhor. Então, muitas vezes, simetrias geram menos erros. Porque você não fica enviesado para um lado ou para o outro, e no que você não fica enviesado para um lado ou para o outro, talvez você já tenha algum ganho. Certo? Não é sempre, né? Mas é uma coisa que pode acontecer muitas vezes. E a segunda coisa é que, justamente, por mais que seja o mesmo objeto, a gente está fazendo outra fórmula, né? Então, isso também é uma ideia muito típica de análise numérica, né? Você tem um problema, você pode ter várias fórmulas para aproximar a sua solução. E veja, né, as duas, se você fizer h tender a zero, vão convergir para a derivada, certo? Mas uma delas dá uma aproximação melhor do que a outra. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho, certo? E isso tem explicações, talvez, abstratas, como a questão da simetria, ou talvez só você foi e fez as contas e essa aproximação era melhor. Então, uma outra fórmula mais precisa é praticamente o que a gente faz o tempo todo em análise numérica. A gente tem um problema, a gente quer aproximar esse problema e a gente quer ver como achar uma aproximação boa, talvez não usando a fórmula mais simples, mas uma fórmula que tenha alguns ingredientes a mais que nos permitam diminuir o erro, certo? Então, essas duas ideias, isso aqui é um gostinho, né? De, nossa, que legal, né? Você trocar uma coisa que parece muito simples, né? Mas esse tipo de ideias é muito importante, né? E vai aparecer algumas outras vezes ao longo
ao longo desse bloco, né, e ao longo do curso, e acho que da vida de vocês, né, pegar uma coisa, tem uma fórmula meio óbvia, e aí você para e pensa um pouco nessa fórmula óbvia, dá uma mudançazinha e ela fica melhor, tá? E aí, né, só para a gente completar, eu queria fazer a análise do erro da derivada central. Certo? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa, né? Taylorzão. Então, bom, a gente já tinha f de x mais h da outra vez, né? Deixa eu repetir. F de x mais h é f de x mais f' de x vezes h mais 1 meio de f2' de x vezes h ao quadrado mais um erro em h ao cubo. E aí eu vou pegar e vou escrever exatamente a mesma coisa para f de x menos h, né? F de x menos h é f de x menos f de x vezes h, mais, porque o h vai entrar ao quadrado, e um menos O de h ao cubo. Bom, e aí a gente tem que fazer f de x mais h menos f de x menos h. Então, quando você fizer menos f de x menos h, esse cara vem com sinal de menos, esse vem com sinal de mais, esse vem com sinal de menos, e esse vem com sinal de mais. Certo? Porque tem o menos na frente ali. Então, só para escrever tudo, né? Menos f de x menos h é menos f de x mais f' de x vezes h menos 1 meio de f2' de x vezes h ao quadrado mais O de h ao cubo. E aí, a gente completa as contas, não é isso? A derivada central xh, que é f de x mais h menos f de x menos h sobre 2h. O f de x... Opa, não veio a cor. O f de x vai cancelar com menos f de x. E o que é mais interessante é que esse termo aqui também vai cancelar com esse. Então, sobra exatamente f' de x vezes h duas vezes, que ele aparece duas vezes. Cai muito bem, porque você vai dividir por 2h. E aí sobra um O de h ao cubo dividido por 2h. E aí, O de h ao cubo dividido por 2h, a gente já imagina que é um O de h ao quadrado. Então, quando a gente faz essa conta, a gente já vê que essa derivada dá exatamente o que a gente quer. E esse aqui dá um O de h ao quadrado, que é o erro. E é um erro menor do que a derivada lateral, certo? Vocês voltam lá para a derivada lateral. A derivada lateral em xh, ela dava f' de x mais 1 meio de f2' de x vezes h, que era o erro. E aí depois tinha um termo de O de h ao quadrado. Então, esse daqui, o que a gente fez com a derivada central, foi muito apropriadamente cancelar esse termo de erro que a gente tinha com o simétrico dele. E, portanto, a gente ficou só com esse termo O de h ao quadrado. Tá bom? Eu vou deixar como exercício para vocês expandir uma ordem a mais e fazer as contas. Então, uma ordem a mais, você vai pegar esse O de h ao cubo e escrever, né? Só esse O de h ao cubo é igual a... Então, talvez eu devesse puxar numa outra direção aqui. É 1/6 de f 3' de x vezes h ao cubo mais O de h à quarta. E aí, bom, vai ter as mesmas coisas com sinais e você propaga esse termo extra. E o que vai acontecer é que quando você chegar nesse O de h ao quadrado, você vai ver que esse O de h ao quadrado, na verdade, vai dar 1/3 de f 3' de x vezes h ao quadrado mais O de h ao cubo. Então, o que é importante aqui, né, é vocês verem que eu não comecei na ordem certa, né? Talvez, se a gente quisesse ter a ordem certa, a gente precisasse desse termo a mais, mas não tem problema. Eu fui, fiz as contas, vi algumas coisas que se cancelaram, e aí eu disse, preciso de mais detalhes, vou expandir um termo que eu não expandi antes, e refazer todas as contas onde esse O de h ao cubo apareceu. E eu acho que isso é um exercício bem interessante para vocês fazerem, se familiarizarem um pouquinho mais, né, com essas manipulações e verem como é que esses erros aparecem. Certo? Então,
Nosso próximo vídeo a gente vai ver a diferença no computador, né, nos gráficos, da derivada central para a derivada lateral. Até mais!